paz do Senhor, Deus abençoe, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a missão da igreja, a missão da nova igreja, dentro do estudo que nós estamos aplicando, sobre uma igreja poderosa. E eu quero convidar a você já estar participando conosco, pegando sua Bíblia, para poder estar lendo. É muito importante que, além da Bíblia, você tenha um lápis, uma caneta, um papel, para que você possa estar anotando alguns pontos que vão ser estudados. É muito importante também que você possa estar participando da escola, deixando seu comentário, falando sobre o que você entendeu, o que você não entendeu, fazendo perguntas. Isso é muito importante para nós. Eu quero que você que está nos assistindo na sua casa, esteja compartilhando essa live, compartilhando com seus irmãos, com seus amigos, acorde seus familiares aí para estar assistindo. Nós vamos estar entrando nesse estudo. É muito importante para os dias atuais a igreja entender qual é o seu papel, a igreja entender qual é a sua verdadeira missão, para que os irmãos não fiquem perdidos, né? Entender o que é ser uma igreja, porque quando nós decidimos ser igreja de Cristo, nós decidimos fazer uma missão junto com Cristo, então nós temos que entender que missão é essa, e quem nós somos e o que nós temos que fazer. Ok? Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e pedir a Deus sabedoria para estar ministrando essa palavra. Soberano e eterno Deus, muito obrigado por esse dia, pela luz desse dia, pelo ar que respiramos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez ministrando a sua palavra. Visita agora os nossos irmãos que não podem estar conosco. Visita cada família. Visita agora, Senhor, esteja com os nossos irmãos que estão presentes aqui no templo. Visita as suas famílias também. Ser conosco, nos dê um domingo abençoado, cheio da tua presença, da tua graça, da tua unção. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, venha sobre nós, desça sobre nós essa manhã, repouse sobre nós toda a sabedoria e entendimento através da luz da sua palavra, para que possa ser revelada para nós, Pai, o entendimento completo a respeito desse texto ser aplicado. Se conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Amém? E diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Vamos de novo? Assim, ó. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós o quê?
a palavra da reconciliação. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 1 até o versículo 23. Amém? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram joelhos a Baal. Assim, pois, também, agora nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se em mesa, em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não ver, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne, salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é reconciliação no mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em um lugar deles, e feito participante da raiz da selva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentaste a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Bom dia, irmão Siriano Silvia, missionária Patrícia, Deus abençoe, presbítero Valtair Leonardo, irmão Anderson Monteiro, Deus abençoe,
sejam bem-vindos. Nesse estudo veremos como Deus é misericordioso e qual é a grande missão dada por Deus à sua igreja. O livro de Gênesis registra um grande rompimento da aliança feita entre Deus e o homem. Gênesis no capítulo 3, versículo 23 e 24, mostra que Deus se frustrou com sua própria criação devido ao crescimento do pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Devido ao pecado e à maldade do homem, Deus decide destruir a humanidade. Nós estamos falando aqui do rompimento. O primeiro rompimento que aconteceu foi da aliança que Deus fez com Adão e Eva. E pelo pecado de Adão e Eva lá no jardim, no Éden, Deus retirou eles o direito de estar no jardim do Éden, rompeu a aliança com eles e colocou no lugar deles os querubins, né? E logo depois, mais tarde, a sua geração, os descendentes de Adão e Eva, que foram crescendo, a maldade e o pecado se estendeu sobre a terra. E quando Deus viu que o pecado e a maldade estava bem grande sobre a terra, Deus então se arrependeu de ter feito o homem. Pai do Senhor, missionária Alessandra, Deus abençoe. E em Gênesis no capítulo 6, no versículo 6, devido ao pecado e à maldade, Deus decide destruir a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Nesse momento, nesse período, acontece uma grande manifestação de misericórdia e amor de Deus. É instituído então um grande plano de Jesus para a salvação do homem. Começa então a intervenção de Cristo. A Bíblia registra que Jesus é desde o princípio, e que nesse momento que Deus decide destruir a humanidade, Jesus está ao lado do Pai intercedendo por nós. Vai lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 4, está assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, entre Gênesis capítulo 6, versículo 7 e Gênesis capítulo 6, versículo 8, acontece um grande milagre, e mostra que após a decisão de Deus de destruir a humanidade, aparece uma observação sobre alguém que não merecia sofrer pelos erros dos outros. Olha só, o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Quem pode ler aí? Gênesis capítulo 6, versículo 7. Ó, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Agora o 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Entendeu? A decisão de Deus era: destruirei todos os animais, todos os homens e tudo que criei. Logo no versículo 8 tem uma observação: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mostra que Deus observa que há um justo entre a humanidade e que Noé achou graça aos seus olhos. Isso mostra que a ação de Deus de destruir a humanidade é antes planejada e remodelada. Agora, ao invés de destruir toda a humanidade, Ele decide dar uma oportunidade para o homem. Sabemos que Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Está lá em Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Entendeu? Só existe um mediador entre Deus e o homem. Naquele momento, Deus
não destruiu a humanidade porque houve um mediador entre Deus e o homem. Nesse momento eu acredito que há uma intervenção de Cristo. Eu acredito, Leonardo, pastor Leonardo acredita que há uma intervenção de Cristo. Às vezes você está falando assim, pastor Leonardo está colocando vírgula e ponto na Bíblia. Não, estou falando que eu acredito. Não estou falando que está escrito. É diferente. Eu acredito que há uma intervenção de Cristo para que Deus observe melhor e veja que ainda há salvação para a criatura homem. Um plano de salvação. Deus então se aproxima de Noé e avisa que ele tinha tomado uma decisão de destruir a humanidade com um grande dilúvio e que faria uma grande aliança com ele. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Coloca uma missão para ele: criar uma arca, um lugar para reunir todo ser vivo que aceitasse o chamado de Noé, para suportar e sobreviver durante aquele grande momento de tribulação. Gênesis capítulo 6, versículo 19. O plano deu certo. Devido à obediência e à disposição de Noé, a sua família e os animais que entraram na arca foram salvos. Infelizmente, os que não quiseram morreram sem salvação. A arca que Noé fez, Deus mandou fazer a arca no tamanho certo para entrar os animais, e Deus mandou Noé chamar o povo para entrar na arca. Só que não quiseram. Quando a porta da arca se fechou, Deus fechou a porta por dentro e por fora, para que ninguém entrasse e ninguém saísse. Então, quando começou a acontecer o dilúvio, aí todo mundo queria entrar na arca. Mas aí já não tinha mais jeito. Assim é a porta da salvação. Enquanto está sendo anunciada, há uma oportunidade para você entrar. Enquanto está sendo anunciado, ainda há oportunidade para você entrar. Depois que a porta se fechar, não tem jeito. Você vai ficar sem salvação. Certo? Depois não adianta gritar pelo pastor, por ninguém. Quem vai abrir, quem vai fechar a porta é Deus. O plano deu certo, graças a Deus. A separação. Infelizmente, mesmo depois do caos do dilúvio, a humanidade continua com seus pecados e maldades, e a aliança com Deus é mais uma vez quebrada. Deus decide então separar para si um povo. Gênesis capítulo 12. Separando Abrão e sua parentela, criou então um meio de salvação para os perdidos, a fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Fazendo Abrão um exemplo de fé, e criando então uma nova genealogia, a genealogia da fé. Abraão agora se torna o patriarca dessa nação, o primeiro patriarca dessa nação. O segundo patriarca dessa árvore genealógica é Isaac, seu filho, e o terceiro Jacó, seu neto. Deus cria um povo seu. Assim então, Deus, através de Jacó, cria um povo seu, nação sua. Nação essa chamada nação sacerdotal, Êxodo 19, versículo 6. Primogênito de Deus, Êxodo 13. Bichinhos de Jacó, Isaías 41, versículo 14. O que acontece? Quando Deus chama Abrão, ele decide separar um povo seu para ele trabalhar naquele povo, para ser exemplo para todos. Ele visto que toda a humanidade estava em pecado, ele separou mais uma vez um homem, junto, e desse homem criar uma genealogia, uma família, que pudesse ser chamada família de Deus, povo de Deus. Abraão foi conhecido como pai da fé. Então, na genealogia da fé, Abraão é o primeiro patriarca. Ele é o primeiro da árvore.
Você vai ver que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e que Zaqueu se arrepende, Jesus fala assim: agora, pois, aqui está mais um filho de Abraão, porque, aceitou a ter fé em Deus. E Abraão vai ter filhos, que é Isaac. Lá depois, lá na sua velhice, teve um filho. Isaac vai ter filhos, que vai vir ser Jacó, que Deus vai transformar o nome de Jacó em Israel, onde vai fazer então o povo de Israel. Esse povo de Israel é chamado povo de Deus. Deus decide chamar esse povo de Israel como povo seu, como primogênitos seus. O texto diz lá em Isaías 41, versículo 14, que Deus chama de bichinho de Jacó. Ele está chamando de... é o carinho que ele tinha com o seu povo. Bichinho, que ele está falando, algo carinhoso. Não é diminuindo o povo nem destratando, é algo carinhoso. Deus tinha um carinho muito grande com o seu povo. Ao observar que ele já começa a trabalhar a favor do seu povo. Olha só, porque o sonho de Deus, a vontade de Deus é restabelecer a aliança com o seu povo. É não perder, é ter uma aliança que não se quebre com o seu povo. Deus mostra um carinho, um amor tão grande para com o seu povo, que mais uma vez separa um lugar especial para eles, uma nova terra para eles. Assim como separou o jardim no Éden para Adão e Eva, Deus mais uma vez não quer deixar o seu povo em qualquer lugar. Ele separa um lugar especial para eles. E Deus separa agora Canaã, a terra que emana leite e mel. Separa para o seu povo. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Isso mostra que ele está disposto a uma nova tentativa de ter um povo seu em lugar especial, separados para o adorar. Apesar de Canaã não ser o jardim no Éden, mas era um lugar bom e próspero. A grande diferença é que para chegar a esse lugar, o povo agora não é simplesmente colocado. Pelo contrário, agora ele precisa se esforçar, passar pelo deserto, enfrentar batalhas para conquistar a terra prometida. Está lá em Números capítulo 3, versículo 30. Você vai ver quando Caleb acaba de observar a terra e fala: realmente, a terra que Deus separou para nós é maravilhosa. Ela mana leite, mel, as frutas são gigantescas, tudo é muito bom. Mas nós precisamos vencer gigantes para poder conquistar ela. E daqueles que observaram a terra, 10 deles trouxeram palavra negativa, falaram: nós não vamos conseguir, vamos voltar para trás. Somente Caleb falou assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O que ele quer dizer? Se Deus prometeu, Ele vai nos dar. Ele prometeu, então Ele tem sido conosco até agora, Ele vai nos dar. A terra que Deus separou para o seu povo, a segunda terra, era maravilhosa. E agora, durante esse período de deserto, de batalha, porque Deus tirou o seu povo do Egito, levou para o deserto, Ele faz uma segunda aliança com o seu povo. Durante o período de batalha para conquistar a terra prometida, Deus coloca no meio do seu povo um sinal, que está refazendo a aliança que havia sido quebrada no Éden. Está lá em Êxodo capítulo 25, do versículo 10 até o 22. Através de uma segunda arca, porém esta deveria levar dentro de si as leis e a vara sacerdotal de Arão, essa arca deveria estar com o seu povo durante toda a caminhada, servindo por sinal de que a presença de Deus era com eles durante todo o tempo. Ter essa aliança era muito importante
pois a presença dela fazia grande diferença. Está lá em Juízes 6, você pode ver o que aconteceu. Porém, todos podiam ver, mas nem todos podiam ter acesso e tocar na arca. O acesso de contato físico a ela era limitado. Somente os sacerdotes. Uzá, por exemplo, foi morto somente por ter tocado na arca. 1 Samuel, capítulo 7, do 1 até o 12. Mesmo sendo de tamanha importância essa aliança, também não foi tão bem guardada, a ponto de ser roubada. A arca de Deus foi roubada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Por quê? Porque o temor à arca acabou. Eles, na verdade, mais uma vez, pecaram contra Deus. O pecado, mais uma vez, toma conta do povo. Povo esse que Deus tinha escolhido para si e tinha mais uma vez refeito uma aliança com eles. A família de sacerdotes, que deveria ser exemplo para o povo, havia profanado com seus pecados. Isso mostra que os valores e o respeito à aliança que Deus fez com o seu povo havia se perdido. A paz do seu irmão Delício, Deus abençoe. Davi mostra que para ele ainda havia um valor muito grande na aliança que Deus tinha colocado no meio do seu povo, e busca resgatar e trazer de volta para o local de origem, segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Além disso, Davi faz uma observação, que a presença de Deus, a arca de Deus, mora em tendas, enquanto ele mora em uma casa bem estruturada. Davi tinha um carinho tão grande com a aliança que Deus tinha feito com o seu povo, com a arca, que ele tem um sonho de fazer um templo bonito para colocar a arca de Deus lá dentro, porque ela merece estar bem guardada. Aleluia. A aliança que Deus fez com você merece estar bem guardada. A aliança que Deus faz contigo, ela merece estar bem guardada. Ela merece estar num lugar seguro para você não perder essa aliança, para essa aliança não ser quebrada, para essa aliança não ser perdida. Jesus vem trazer uma referência sobre isso quando ele fala da dracma perdida, para você buscar com lamparinas, varrer bem varrido para você não perder. É tipo essa aliança que você tem no dedo, talvez de um ato matrimonial que você participa com sua esposa, com seu esposo, que você pode perder ela, que quando vocês brigam a ponto de separar, você joga fora, porque você fala, não quero mais isso, você perde todo o valor da aliança, você joga fora, porque você não está dando mais valor à aliança. É assim que acontece entre o noivo e a noiva, Jesus e a sua igreja, quando a igreja perde o valor da aliança que tem com Jesus. Quando a igreja, quando a noiva não se dá valor mais à aliança que tem com Jesus, aí se perde valor, para eles é qualquer coisa. Mas Jesus e Deus têm tanto prazer em ter uma aliança com o povo, que pela segunda vez, mesmo sabendo que o povo não merecia, refaz uma aliança com o povo. Essa aliança que Deus fez com o povo, ela era para muitos de muito valor e para outros de pouco valor. Davi tinha um valor muito grande, respeitava muito, amava, a ponto de querer fazer uma grande casa para essa aliança. Enquanto outros que tinham acesso a ela, porque Davi não tinha acesso a ela, ele não era levita, ele era belemita. Ele tinha acesso só de ouvir, só de ver de longe, mas não podia tocar. Quem tinha acesso era o sacerdote, enquanto quem tinha acesso a ela não dava valor, o valor que era devido. Após mais uma frustração, Deus com o seu povo, de Deus com o seu povo, onde o temor
havia se perdido, a adoração tinha se tornado uma mera rotina, e para muitos era somente uma obrigação. Deus envia seu Filho com intenção de mais uma vez fazer uma nova aliança. Isso mostra que Deus não perdeu a esperança de ter um povo incorruptível, que adora em espírito e em verdade. O povo de Israel, que era chamado povo seu, bichinho de Jacó, que era chamado de primogênito de Deus, o povo de Israel perdeu essa aliança com Deus. O povo de Israel perdeu esse direito de ser somente eles de Deus. E o texto de Romanos vai dizer que agora a sua queda é riqueza do mundo. Que agora a raiz da oliveira está com os ramos quebrados. Que a árvore da oliveira está com os ramos quebrados. Porque os ramos que eram os israelitas, povo de Deus, não deram valor em ser povo de Deus. Não deram valor na aliança que tinha com Deus. Com isso, Deus, através de Jesus Cristo, dá mais uma oportunidade para o homem. Deus envia seu Filho com a intenção de mais uma vez fazer aliança com uma nova aliança. Isso mostra que Deus não perdeu a esperança. Como das outras duas vezes, essa aliança vem composta de uma promessa de um lugar. Lugar para esse povo escolhido habitar. Assim como no Éden, a aliança foi feita e lá tinha um lugar para o povo habitar. Assim como Israel, a aliança foi feita e o povo tinha um lugar para poder conquistar, para poder habitar. Agora Deus faz uma aliança com seu povo, prometendo um lugar para eles habitar. João capítulo 14, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Jesus está falando que há um lugar para o seu povo esse escolhido. Essa aliança agora não é feita de madeira, mas sim através do sangue do próprio Filho, que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Quando ele fala essa nova aliança no meu sangue, ele está falando assim: agora eu estou me colocando como noivo e estou fazendo um pacto de sangue com vocês, uma aliança de sangue com vocês, impossível de ser quebrada. Só que essa aliança, diferente da anterior, tem acesso ilimitado. A aliança anterior a essa era feita somente com o povo de Deus o povo que Deus havia separado, os judeus. A nova aliança rompe esses limites e vai ser aberta novamente para toda a humanidade, assim como a primeira aliança. Agora vem a grande missão da igreja. E a grande missão da igreja é muito importante para mim e para você entender isso. Para você saber qual é a sua missão.
para você entender qual é a sua missão, qual é o seu dever como crente, qual é o seu dever como igreja, qual é o seu dever como noiva. Observa uma coisa, o que Davi fez? Davi fez questão de restaurar a aliança que havia sido roubada. Quando o povo de Israel perde essa aliança com Deus, Jesus chama 12 discípulos, homens que não são da linhagem sacerdotal, mas que ele chama e prepara, e ele dá uma ordem. A igreja de Cristo segue os seus mandamentos e ensinamentos, sendo agora escolhida também para uma grande missão. Missão essa que é para muitos pouco compreendida. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 6. Importante agora é trazer a aliança àqueles que não estão na aliança. Importante agora é levar a aliança até eles e trazer eles até a aliança. A missão da igreja. Jesus entende que a queda do homem está além da sua própria vontade, visto que ela é natural, pois a natureza do homem é pecaminosa. Jesus então veio com a missão parecida com a de Davi, trazer a aliança que havia se perdido. Está lá em Hebreus capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 13. Vamos ver? O que está escrito lá? Porque respondendo disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, ou uma nova aliança, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, ou naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, e escreverei eu, lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, e não ensinará cada um a seu próximo, e nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, e das suas prevaricações, não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Deus restabelece agora um novo concerto, uma nova aliança, diferente da aliança anterior que foi quebrada. Esse novo concerto, essa nova aliança agora, ela se estende de novo a toda a humanidade. Porque a primeira aliança que Deus fez com Adão e Eva era para que se estendesse a toda a sua geração, a toda a sua humanidade. Só que a segunda aliança não foi feita com toda a humanidade, foi feita só com o povo de Israel. E agora, por eles perderem essa aliança com Deus, esse concerto com Deus, deixar envelhecer esse concerto, Deus faz uma nova aliança. Essa nova aliança é para os gentios. Essa nova aliança é para você que
talvez para você não tenha esperança mais. Essa nova aliança é para você que diz que você não tem jeito mais, que muitos falam que você não tem jeito mais, que vai morrer no pecado. Essa nova aliança é para você que muitos falam que vai morrer na prostituição, que vai morrer nas drogas. Essa nova aliança é para você, aleluia, que mesmo dentro de você acha que não tem jeito mais, Deus está mandando dizer para você: eu estou trazendo de volta. Na hora que você quiser realmente refazer a aliança comigo, estou disposto a te abraçar e chamar de povo meu, eleitos, escolhidos, amados. Essa nova aliança é de dever da igreja levar ela, trazê-la de volta àqueles que estão perdidos. A missão da igreja é restabelecer a aliança entre Deus e o povo. Essa é a missão da igreja. Quem é povo de Jesus? Quem é corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo faz a missão que Cristo nos ensinou. Se Ele mesmo se deu por nós para restabelecer a aliança, quem somos nós para dizer que esse ou aquele não tem direito? Quem somos nós para dizer que esse ou aquele não tem direito à aliança que Jesus estabeleceu por nós? Pelo contrário, é dever nosso levar a aliança aos perdidos. É dever nosso reconciliar o povo com Deus. Essa é a missão da igreja, reconciliação. É como se você estivesse agora entrando numa briga de casal, onde a decisão de ambos é separação total. E qual é o seu dever? Reconciliar, trazer de volta. Essa é a missão da igreja. Jesus então separa os apóstolos e os prepara para formar um exército, com uma missão de trazer a aliança até o povo. A primeira palavra da ordem missionária de Jesus é ide. Pai do Senhor, pastor Vilmar Gonçalves, São João da Barra, Pai do Senhor, irmã Leila, irmã Wélia, que Deus abençoe. A primeira palavra de Jesus é ide. Essa palavra é um verbo de modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Apesar disso, muitas vezes o trabalho de evangelização não vai além de projetos e de planejamento. Fica tudo no papel. Jesus recebeu autoridade e poder, e Ele deu esse poder e essa autoridade à igreja. Ele me diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele distribui esse poder e essa autoridade à igreja para essa difícil missão. Está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. O problema é que muitos querem ser igreja, mas poucos querem fazer a missão. O problema é que poucos querem fazer a missão. Muitos querem aliança, mas poucos querem levar a aliança aos perdidos. E muitos perdem a aliança muito fácil. A aliança tem sido quebrada talvez por qualquer coisa. A aliança tem sido quebrada por um momento qualquer. Sabe por quê? Porque você não tem mais esse amor de guardar a aliança. Você não tem o coração igual o coração de Davi. Você não tem o coração igual o coração de Deus, de querer fazer um estabelecimento forte dentro de você para guardar essa aliança que você tem com Deus. Talvez dentro de você não tenha uma estrutura correta para guardar a aliança que Deus fez contigo. Dentro de você a aliança se perde fácil. Dentro de você a aliança se quebra fácil. Dentro de você a aliança não tem valor. Você não tem valor subjetivo. Você não guarda as coisas, não dá valor a essa aliança com grande amor. Para você é algo qualquer. Mas eu quero te convidar a restabelecer essa aliança dentro de você hoje. A preparar um lugar dentro de
você para poder guardar a aliança que Deus fez contigo. Entenda, você não é qualquer um, você é alguém escolhido por Deus para Ele ter uma aliança, um elo contigo. Entenda isso. Você não é qualquer um, Deus escolheu você e está falando assim: eu quero ter um relacionamento muito forte contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo de te chamar de noiva, amada. Eu quero ter um relacionamento contigo de te chamar de eleito, escolhido, povo meu, nação minha, sacerdócio santo. Jesus, ele agora se coloca mais uma vez intervindo por você. Talvez você está achando que vai morrer. Você está com medo da morte. Você está com medo disso, com medo daquilo, com medo de ficar perdido. Aleluia. Morivaldo Ribeiro, Deus abençoe. Mas Jesus está falando assim: eu quero estabelecer uma aliança novamente contigo. Não importa onde você estiver, não importa em qual estado você estiver, não importa em qual situação você esteja, não importa se você está nas drogas, não importa se você está no vício, não importa se você está na prostituição, no homossexualismo, eu quero refazer a aliança contigo. Só tem que ter um esforço de querer viver essa aliança. Automaticamente, quando você começa um noivado, um namoro com alguém, você larga as outras coisas, porque é mais importante para você um novo relacionamento. Quando você casa, a própria Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá sua esposa, serão ambos uma só carne. Você deixa as outras coisas para poder viver aquele relacionamento. E com Deus não é diferente. Jesus está falando assim: se une a mim, vem ter uma aliança comigo, deixa as outras coisas que não faz bem para você, que não é para você, e vem para mim. Jesus quer ter um relacionamento contigo, a ponto de mostrar que Ele já despiu da sua glória, para poder morrer a seu favor. Ele já fez por você, agora você pode fazer também. Dá o seu primeiro passo para a salvação. A terra que Ele preparou para a gente é muito importante. E essa terra, mais uma vez, vai ser conquistada à força, não vai ser de qualquer maneira. Por quê? Porque na primeira aliança o homem não deu valor no lugar onde Deus colocou ele. Então, dessa vez, Deus quer que você brigue, Deus quer que você luta, Deus quer que você valorize pelo lugar que Ele tem separado para você. Tem uma terra prometida para você. A missão da igreja é restabelecer essa aliança, é trazer essa aliança de volta. Eu estou aqui hoje com essa missão, de apresentar para você essa aliança que havia sido perdida, roubado, quebrado, e falando que você agora pode ser enxertado em Cristo. Aproveite essa oportunidade. Não importa qual fruto que você é, não importa qual árvore que você é. Se você é uma árvore que dá ruins frutos, é porque você não foi enxertado em Cristo ainda. Porque no momento que você foi enxertado em Cristo, a raiz que é Cristo vai te sustentar. E você vai ser agora uma nova árvore que vai dar bons frutos. Uma árvore vistosa, que todos vão olhar você de forma diferente. Jesus está convidando você. E para a igreja que está me assistindo, para você que é igreja, está fazendo o que é parado, enquanto você tem a oportunidade de anunciar essa aliança a todos. Está fazendo o que é parado se você tem uma ordem de Cristo, que é de anunciar essa nova aliança, quer trazer essa aliança até o povo que está perdido. Está fazendo o que é parado, enquanto você pode dizer que Jesus morreu para salvar alguém. Está fazendo o que é parado, enquanto você pode dizer que essa oportunidade mais uma vez foi lançada.
Essa é a missão da igreja. Acorda, igreja. Desperta. Acorda. Estamos perdendo a batalha. E a culpa não é do pastor. A culpa não é do bispo, do apóstolo, do ministro, do evangelista, do presbítero. Não. A culpa é sua. A culpa é da igreja. A missão que foi dada de reconciliar essa aliança entre Deus e o povo, não é do pastor, não. Essa missão é da igreja, corpo de Cristo. Acorda, igreja. É tempo de acordar. Aleluia. Eu quero orar por você. Se tem alguém que está assistindo, que quer uma oração para despertamento, coloque o seu nome aí, eu vou estar orando por você. Se tem alguém que está assistindo, que está fora, que perdeu a aliança com Deus, e quer resgatar ela de volta hoje, o tempo é chegado. Eu vou estar orando por você. Aleluia. Tem alguém? Tem alguém? Preste atenção, você não era para estar vivo hoje. Você não era para estar aqui hoje. A decisão era para poder exterminar toda a humanidade, matar tudo. Observa isso, hein? Alguém interviu na situação. Alguém falou: não mata não, ainda há jeito para ele. Ainda há jeito para ela. Aleluia. Ainda tem jeito para você. Aleluia. Alguém falou com o pai: pai, não mata não a Leila não mata o Valtair não mata o Arivaldo não. Dá uma chance para eles. Dá uma oportunidade para eles. Não mata a Alessandra não, dá uma oportunidade para ela. Não, Deus, não destrói não. Não destrói a Betânia não, ainda dá uma chance para ela. Alguém falou com o pai o seu nome. Alguém está chamando pelo seu nome. E está falando: ainda quero uma nova aliança com ele, com ela. Ainda quero ter uma oportunidade de me relacionar com ele, com ela. Aleluia. Quem é você que precisa de refazer essa aliança hoje? Quem é você que precisa restabelecer essa aliança hoje? Cadê? Cadê? Aleluia. Cadê você que pode convidar alguém que você sabe que precisa restabelecer essa aliança? Que você pode compartilhar com alguém que sabe que precisa dessa aliança? Cadê? Por que os evangelismos não acontecem mais? Por que você não evangeliza mais? Por que você não prega a palavra mais? Perdeu? Esqueceu da missão que Deus te deu? Esqueceu da ordem que Jesus te deu? Hein? Você não sabe, mas você está pecando. Porque desobedecer uma ordem de Jesus é pecado. Você não sabe, mas você está pecando. Quando você julga alguém, ao invés de abraçar ele e dizer assim: Jesus tem algo muito grande para você na sua vida. Jesus tem um elo muito grande para fazer contigo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua igreja e desperte para essa grande missão. Soberano e eterno Deus, graças te damos por essa manhã, por esse estudo, por esse momento que passamos na sua presença. Ser conosco, derrama sua graça e sua unção sobre nós. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de restabelecer essa aliança conosco. Quando ainda, Senhor, estávamos perdidos, sem direção, Tu és fiel.
Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa manhã. Sê com eles. Desperta a Sua igreja. Desperta a Sua igreja para o ID. Desperta a Sua igreja para ministrar a Sua palavra. Desperta a Sua igreja. Em nome de Jesus. Levanta o Seu povo, o Seu exército. Faz menção do Teu nome, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo, ser com todos, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.